Olá, bem-vindos de volta ao programa Business Insiders. Meu nome é Antônio Miranda e eu apresento esse programa com Paola Tocunduva Estamos juntos. e Manuel Suete. Opa, Pessoal, hoje nós temos aqui uma grande convidada, que é a senhora Luiza Helena Trajano, que vai conversar com a gente a respeito de negócios, a visão dela de mundo, a visão dela também para os Estados Unidos, o trabalho fantástico que ela está fazendo através do Grupo Mulheres do Brasil aqui nos Estados Unidos. Mas antes da gente começar, não se esqueça, curta, assine, compartilhe, mande seus recados aqui para a gente poder continuar trazendo pessoas tão interessantes como a senhora Luiza Helena Trajano. Luiza Helena Trajano, seja muito bem-vinda, é uma honra tê-la aqui, uma das mulheres mais influentes do mundo, né? Presidente também do Grupo Mulheres do Brasil, uma chairman do Magazine Luiza. Para a gente é uma honra tê-la aqui conosco. Obrigada, prazer. Eu já conheci a Paola, agora estou tendo o prazer de ter perto você, Antônio e Manuel. Prazer, que bom, né? Poder estar presente aí nos Estados Unidos num programa tão interessante. Então, prazer para mim estar aqui com vocês. Que bom, Luiz, é ótimo tê-la aqui. Você sabe que eu estava fazendo a minha pesquisa, né, para estar aqui com você hoje, e eu achava que o Magazine Luiza era por causa do seu nome, mas não era bem assim, né? A sua tia também se chamava Luiza e você começou lá Não, ela é como, viva ainda, viu, ela Antônio? chama, começou lá como estagiária, começou de Eu baixo não era mesmo, né? nem estagiária, viu, Antônio? Porque antigamente não tinha esse papel de estagiária. Eu comecei trabalhando mesmo no balcão, porque eu gostava, então eu comecei com 12 anos. Mas falar um pouquinho da minha tia, né? Eu sou de Franca, interior de São Paulo. Franca, para vocês terem uma ideia, é 4 horas e meia daqui de São Paulo de carro. Então, é a última cidade do interior antes de chegar no sul de Minas. Então, minha pronúncia é muito mineira, porque na minha cidade tem 70% é mineiro e 30% é filho de mineiro. Então, a gente é muito na região. As nossas fazendas, minha, dos meus sobrinhos, são tudo em Minas Gerais. Em 40 minutos, você atravessa já para Minas Gerais. Então, eu também gosto muito de ter um pouco das características mineiras, que eu fiz questão de manter. A nossa empresa já fez 65 anos esse ano. Ela nasceu em Franca e foi realmente fundada pela minha tia, que já era vendedora numa loja em frente e resolveu, há muito tempo, ela tinha o sonho de ter uma loja até para gerar emprego para a família. Eu chamo Luísa por causa dela, ela não tem filho, eu também sou filha única, então, assim, eu chamo Luísa e eu comecei muito nova, e minha tia é uma grande empreendedora. Hoje ela vive um pouco de demência, não é Alzheimer, mas ainda aquele espírito de empreendedor. Então, eu sei que vocês têm um programa de empreendedorismo aí, e hoje está na moda falar de empreendedorismo, mas eu gosto muito de começar definindo o que eu acho que é empreendedor. É aquela pessoa que busca a solução. Então, o empreendedor, ele sempre transforma as coisas numa solução. E aí eu fui criada no meio disso. E apesar de eu ser filha única, minha mãe, quando eu chegava reclamando novinha da professora, ela falava: o que você pode fazer para a professora te aceitar? Ou para a professora gostar de você? Então, eu sempre fui criada numa família que a solução estava dentro da gente. Isso me ajudou muito. Então, eu trabalhei desde menina nas férias, até porque eu gostava de dar presente. E a minha mãe falou: você gosta de dar presente? Então vai trabalhar, ganha, você dá presente. Depois, com 18 anos, eu fui fazer faculdade à noite e comecei a ter cargos mais o dia todo. Então, não era nem estagiária, Antônio, porque na época não existia estagiária. Era trabalhar mesmo e não era assim, estou aqui para ver se eu dou certo. Entrei, gostei e dei certo. Então, assim, é uma luta. E fiquei muitos anos que eu acho que eu aprendi o que é empatia na ponta, como eu não saio da ponta até hoje. Eu fiquei mais de 20 anos trabalhando como vendedora, gerente de setor e gerente de loja, e muito tempo eu fiquei na ponta. E quando você lida com um público diverso, você tem que aprender a fazer isso. E você tem que aprender a entender o que eles querem. Principalmente quando a gente vai vender, né, Manuel? Vai vender passagem ou outra coisa, a gente tem que fazer o chocolate, né, Antônio? A gente, Exatamente, a exatamente. gente é isso aí. E Luísa,
É claro que, né, conhecendo detalhes da sua história no livro que você lançou no ano passado, inclusive trouxe para a gente aqui, é, eu vi que no início da década de 90, em 91, você assumiu como superintendente, um cargo importante já depois de ter, né, conquistado o seu espaço dentro da empresa. Mas você conta no livro um pouquinho do perfil do seu tio, né, descendente de italiano, que também estava na empresa, e eu, como mulher empreendedora, convivendo o negócio, sei que o fato da gente ser mulher tem os seus desafios. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, como que você enfrentou, né, um certo machismo que existe no mundo dos negócios. Olha, Paula, eu nunca bati de frente com os homens. Eu sempre bati de lado. Então, assim, eu nunca quis ocupar o papel masculino. Eu acho que isso me ajudou demais. Eu até hoje não uso calça comprida para trabalhar. Não que eu seja terninho é lindo, mas eu sempre quis ser muito feminina. Isso me ajudou demais a não entrar no mundo masculino e competir com o homem no nível masculino. Então, se eu estava num impasse, eu falava, olha, deixa eu dar uma opinião feminina. Se eles não me escutavam, eu falo, olha, peraí, me escuta. Mas o que eu senti, Paula, é que não era todo mundo assim, porque eu venho de uma família que eu sou filha única, isso me ajuda muito na autoestima, então eu senti que era muito mais difícil do que era. Aí eu vim de uma família que as mulheres já trabalhavam. Então, assim, na época da minha mãe, mulher não trabalhava para fora. A minha tia já trabalhava, minhas tias já trabalhavam. Então, eu também vim de uma família que eu não tive que ser a primeira que foi trabalhar fora como mulher e que a mãe falava, cuidado com o seu filho, você está largando teu filho para trabalhar, porque eu já tinha sido largada, assim, para trabalhar. Então, isso me ajudou bastante. Então, ser nascida numa família de empreendedor, de mulheres fortes empreendedoras e de mulheres que levam a sério que a solução está dentro de você, me ajudou bastante. Agora, de repente, eu sou do interior, né? Isso também tem um pouco de preconceito. Hoje eu moro em São Paulo. Quando você chega aqui falando porta, portão, e você é criada de uma forma diferente, que é uma pessoa que conhece o vizinho, a esquerda, a direita, que recebe as pessoas, e isso tudo eu sentia que tinha um certo preconceito mesmo. Durante muitos anos eu fui a única mulher presidente do varejo. Agora, se tiver uma ou duas de empresa bem menor. Durante muitos anos eu fui a única mulher presidente na Bolsa de Valores. Então, assim, era um mundo que queria uma mulher e me procurava. Mas por isso que eu toda a vida fui a favor de cota. Cota é um processo transitório para acertar uma desigualdade, seja ela no que for. Mas aí eu comecei a perceber que o complemento da mulher e do homem é muito positivo, mas que nós estávamos muito aquém de ter a oportunidade que os homens tiveram, mas que é muito positiva essa junção. Eu nunca desrespeitei meu marido na educação dos meus filhos, porque ele era... E eu ainda tive 3 filhos em 3 anos e meio trabalhando. Ele ainda teve mais, mas eu morava no interior e isso é mais fácil do que eu morasse aqui na capital. Então, assim, eu vi que era muito difícil. Até hoje, a mulher ainda ganha menos do que o homem. E aí foi onde eu comecei a não ser contra os homens, a ser a favor das mulheres e mostrar que para ter meritocracia precisa ter oportunidade. Porque até pouco tempo nós tínhamos 7% de mulheres em conselho de bolsas de empresas listadas. Se você tirasse as filhas de dona, as donas como eu, cai para 3%. Hoje, graças a Deus, esse número está maior. Então, assim, a mulher não tinha oportunidade de ser lembrada para ir para um conselho. Hoje eu estou com um Red Hunt muito famosa no mundo, inclusive aí, que fala, Luísa, a cada 10 diretores, 7 querem mulheres. Eu acho que eu nem pensei que eu ia viver isso. Então, assim, eu sempre lutei para essa igualdade que não é contra o homem. Eu falo, o masculino e o feminino, quando se juntam, por isso que eu quis ser bem feminina, ele faz muita coisa. Então, eu sempre lutei muito. Agora, é muito mais difícil. A gente, quando tem filhos, a própria mãe, que não foi o que eu escutei, fala, olha, cuidado, você está trabalhando, está largando seus filhos, o que vai virar? A própria mãe que tem uma força. Minha mãe já falava, olha, não tem receita. Tem mãe que trabalha fora, tem filhos ótimos. Tem mãe que fica em casa, tem filhos
ótimos, ou péssimos e péssimos. Então, se tivesse receita, você ia fazer isso. Porque eu acho que não existe fortuna melhor na vida do que ter filhos encaminhados. Eu tive a oportunidade de conhecer seus 2 filhos, dessa vez você teve no Brasil, e eu falei isso para você. Para mim, a minha maior fortuna é ter filhos comprometidos, que lutam pelo bem comum, que luta para fazer as coisas, que não vive só da gente querer viver do que a gente trabalhou. Isso pode ser a pessoa mais pobre do mundo. Eu tenho um caseiro na minha fazenda em Minas, que a filha dele se transformou numa menina de tecnologia, nunca tinha conhecido praia. Tá certo que ela teve oportunidade, porque estava comigo, não de morar em São Paulo e tal, mas eu já tentei ajudar muita gente que não queria, tão simples ou tão mais importantes. Então, assim, e ela tem uma filha só, e eu falo para o casal, eles hoje estão bem também, mas vivem, sempre viveram na roça. Eu falo assim, fazenda, que fortuna que vocês têm, né? Ter uma filha tão comprometida que conseguiu, comprou apartamento, comprou carro, não tem vergonha dos pais, e enfrentou São Paulo, que não tinha nem conhecia a praia até 18 anos, 17. Então, assim, sabendo de tudo isso, mas não tem receita, né? Então, eu acredito a sua pergunta, e você sabe que a gente tem um movimento de mulheres do Brasil, que não somos contra os homens, mas nós lutamos muito pelas mulheres. Então, é isso que eu sinto. Que bom, Luísa. E, na verdade, eu acho que você colocou, né, quer dizer, foi uma pioneira, né, em buscar esse empoderamento, né, e eu acho que é tão bom a gente hoje ver, né, que isso já está acontecendo, né, de uma forma tão importante, não só a nível executivo, mas, sobretudo, no ponto de vista empreendedorismo também. Né? A gente está vivendo essa geração nova hoje que quer ser empreendedora, quando isso ainda não era uma palavra de moda, né, como você colocou. Eu mesmo passei a ser empreendedor depois de uma vida de executivo, quando eu passei a admirar não mais os meus chefes e não querer mais o lugar deles, mas obviamente passei a admirar os empreendedores, né, que vieram ali com uma grande ideia buscando uma solução. E você tocou uma coisa que eu acho que é muito importante, está muito no sangue dos empreendedores, né? É não perder o foco do cliente, né? Não perder ali a entender o que você faz para poder agradar esse cliente, que ele possa voltar. E você passou por várias situações, né, nessa jornada empreendedora. Uma delas é digitalizar a empresa do jeito que você digitalizou, né? Quer dizer, sair de um negócio tradicional de varejo para também pegar a onda do e-commerce ali. E quando você veio aqui nos Estados Unidos, quer dizer, você deve ter, obviamente, percebido, né, de que isso é um movimento muito importante aqui. Como é que a tecnologia hoje, quer dizer, o que você diria qual é a receita de sucesso para o empreendedor atualmente, ou para aqueles que estão querendo ser empreendedores, né, nesse mundo tão globalizado que a gente está, onde a tecnologia está tão presente? Quer dizer, se tivesse que dar uma dica de 3 ou 4 coisas, o que você diria, Luísa? Primeiro que digital não é a tecnologia, ela é uma cultura. O digital é uma cultura que simplificou tudo, que você lembra bem, Antônio, o Antônio lembra, o Manuel, a Paola, antigamente, para você, na era da tecnologia e não do digital, você dependia de um super escritor, super lugar de tecnologia, que ficava os tecnológicos, que você, para entrar lá, tinha que ter até um cartão magnético, porque não entrava, e que as pessoas ficavam de 5 a 6 meses esperando sair um sistema, né? Se não ficava mais de um ano na lista. E em 91 eu terminei com os analistas de sistema lá dentro. Eu falava, isso não vai existir mais, e a gente terminou com paredes, com tudo mais. Então, é muito importante a gente entender que o digital é uma cultura que veio na era do digital, quer dizer, na era do iPhone, na época do telefone. Então, assim, primeiro é isso. E aí você tem várias ondas disso. E o Magazine Luiza viveu várias. A gente vende loja física e a gente sempre acreditou na multicanalidade, a vida inteira. Nós criamos uma loja eletrônica física que não tinha produto em 91, que é 2 vezes case em Harvard aí. A gente sempre foi muito aberto ao novo, muito aberto ao novo. E nós sofremos muito. A gente entrou na Bolsa em 2011, a empresa valia 4 bilhões e pouco de reais. E depois a gente continuou tendo loja física. E a loja física era assim um horror. Aí eu ia na NRF, que eu vou há 20 anos, esse ano eu não fui, que eu estou indo para Portugal, mas eu ia para a NRF, e era assim,
a loja física ficou doente, colocou ela no hospital, depois colocou ela na UTI, depois mataram a loja física, depois ressuscitaram. Este ano eu acompanhei a NRF por digital, e é impressionante, a loja física foi o coqueluche da NRF. Então, assim, primeiro, que não existe uma receita pronta, agora o digital não tem jeito. Hoje nós temos 1.400 lojas físicas, por exemplo, vamos falar de Belém do Pará, que leva 15 dias para chegar um produto. O Brasil é muito grande, como os Estados Unidos também é, mas aqui nós temos mais dificuldade de estrada, nós temos coisa no meio de sertão, nós temos... Então, assim, você compra em Belém do Pará, e em 2 horas você vai na loja física e por o produto, porque nós transformamos a loja física também num centro de distribuição. Os nossos vendedores estão aptos tanto para te vender como para te entregar aquilo. Você vai lá, eles te atendem no mobile. E nós sofremos muito. A nossa empresa chegou a valer 300 milhões de reais, porque eles não acreditavam em loja física. De repente, a Amazon, a Alibaba começou a comprar loja física, e agora, na NRF, o coqueluche foi loja física, mas digital, loja física que tem integrado no site, que está entregado nas redes sociais, Instagram ou qualquer outra coisa que tem, então que está integrado, não é ela pura do jeito que ela era, e acho que isso nós conseguimos fazer bem. Nós temos hoje, compramos mais de 17 empresas, e nós temos um marketplace hoje. Então, nós não somos mais um vendedor de eletrodoméstico, móveis, hoje nós somos um super app, que temos mais de 200 mil parceiros. A gente vende de tudo, porque nós vendemos através dos nossos parceiros. Então, assim, é preciso entender que o digital veio para ficar. Ninguém vai viver fora dele. Mas também o físico moderno, eu vi tantas lojas modernas aí que eles visitaram, com experiência que o cliente quer ter, principalmente pós-Covid, é uma coisa... Nós, Cosado, a gente custou chegar no Rio, e o digital nosso no Rio era muito forte. E a gente chegou 1 ano e meio atrás, antes da pandemia, com 2 anos e meio, com 50 lojas físicas. E a gente vende muito mais digital hoje por ter a loja física lá, que o cliente tem confiança que vai perto. Então, o que eu posso dizer a vocês, primeiro, que qualquer negócio para empreender não é fácil. A gente leva 4 a 5 anos para poder ter um giro melhor e trabalhando muito bem, não misturando o seu dinheiro pessoal com o dinheiro... Eu brinco não misturando as 2 gavetinhas. Tem a sua gaveta e tem a gaveta. Nós nunca aqui na empresa misturamos. Se a empresa não dá lucro, ninguém vai comprar coisa pensando que vai pegar dinheiro aqui que não pega. Então, assim, isso desde que a gente era muito pequeno. Então, assim, é um preço que se paga. Você fazer. Então, você não ganha de todos os lados em nada que você for fazer. E você tem que entender que seja grande ou pequeno, quem paga teu negócio é o cliente. E, de repente, o pequeno empreendedor, ele começa a vibrar com a primeira venda que ele faz, com a segunda, com a terceira, depois ele se envolve com contabilidade, com jurídico, e esquece a base que é onde nasceu. Eu não esqueço de jeito nenhum, eu adoro vender, e a venda é o combustível de qualquer negócio. E parece que usar essa palavra é meio cafona, mas sem ela, nada anda numa empresa, nada anda. Ela é o combustível de qualquer negócio. Esses dias eu estava... Hoje a empresa tem muitos advogados, né? Infelizmente, no Brasil você tem que ter... Não gosto de falar do Brasil, mas nesse aspecto você tem que ter. Aí reuniram todos aqui, terceirizados e funcionários, e eu falei, ó, se não tiver venda, não tem vocês. Reuniram vários auditores, eu falei, se não tiver venda, não tem vocês. E é verdade. Então, assim, foque na venda, lute para vender, cuide do seu cliente e automaticamente do seu funcionário. O Magazine Luiza está há 25 anos entre as 5 melhores empresas para se trabalhar, crescendo muito, comprando 17 empresas, só esses 2 últimos anos, e a gente está mesmo um ano difícil, que as lojas que venderam muito na pandemia, o ano passado não foi um ano tão fácil. A gente conseguiu estar no 5º lugar. Então, assim, é um questionário, é muito importante. Se eu quero um cliente bem atendido, a equipe tem que transmitir isso, porque senão não tem jeito, seja digital, através... Sempre tem atrás uma pessoa que vai atender. Bota isso na tua cabeça. Então, é isso, cuida do seu cliente e não misture
o seu negócio pessoal com o seu negócio. Tem um salário para você fazer suas coisas. E tanto a venda como o capital de giro é indispensável que você cuide. Capital de giro não é o que você vende, é o lucro que sobrou. E muitas vezes o pequeno mistura o grande, isso, e você pode quebrar uma empresa em 30 dias se você não cuidar do capital de giro. Até da venda você não quebra. Então, é isso que eu posso falar a vocês. E que nada é fácil. Você sabe, ô Manuel, que depois que você resolveu largar de ser executivo para ser empreendedor, você teve que voltar a suar muito. Você não tem É, horário, você... é. Mas, Eu por outro costumo, lado, você tem a satisfação de ser um empreendedor, de fazer o que você gosta, de acreditar em você. Então, tudo é assim. eu costumo dizer, Luísa, que eu percebo que como o lixo não vai embora, né? Antes, quando era executivo, ele ia embora. Então, eu tenho que tirar o lixo da minha sala sempre que ele não vai embora, né? Então, né, Ele Antônio? Essa mesmo frase eu Não, peguei tirava. do Antônio, né? Agora eu vou contar uma coisa da essa, minha tia. A minha tia nunca foi miserável, sempre ajudou a família, mas ela contava se tinha clipe. Antigamente, minha gente usava clipe. Ela tirava os clipes do lixo e devolvia para o povo que jogava clipe no lixo. Além de você tirar o lixo, você tem que cuidar do lixo, né? exatamente. Hoje a Não, e que coisa bom ficou que clara. você falou aí, Luísa. Eu tenho uma palestra que eu falo que existem 3 palavras que resolvem o problema de qualquer empresa, né? A primeira é vendas, a segunda é vendas e a terceira é vendas, né? É. Deixa eu aproveitar e fazer um agradecimento aqui, antes da gente passar para o próximo segmento, para o pessoal da Yes Commerce, que é especialista em e-commerce e que apoia o nosso canal aqui. O contato deles é contato@yescommerce.com.br e eles fazem criação de website institucional, criação de blogs, criação de lojas online, ou seja, tudo isso aí que a Luísa falou que vocês precisam fazer para o negócio de vocês. Luísa, Pode ajudar recente, no comercial. Indispensável, viu, gente? indispensável. Então, fala com o pessoal lá da Yes Commerce que sempre nos apoiam aqui. Você falou bastante, né, das caídas e subidas do negócio, né? Há tanto tempo, tem gente que é contra, às vezes parece que vem uma maré ruim, uma maré boa. E recentemente eu fui impactado aqui nos Estados Unidos por um vídeo seu, né? Que você estava chamando as pessoas para irem comprar no Magazine Luiza, né? Nesse clima tão difícil, polarizado que a gente teve aí nesses últimos anos, o ambiente político, etc. E esse vídeo aí me chamou muito a atenção, né? Teve gente que falou bem, teve gente que falou mal, teve gente neutra, mas me chamou a atenção a questão de você, como líder empresarial, se posicionar de forma até um tanto política. Queria que você comentasse esse Não, mas episódio o para a vídeo gente. não teve nada político, Antônio. Não, não, não. Queria que você comentasse esse episódio do vídeo. Foi usado por pessoas politicamente, mas ele não teve Exatamente. nada. Então, o que E aconteceu nesse vídeo? Eu vivo fazendo vídeo, a, a Paola sabe que o pessoal do Mulheres do Brasil, do mundo inteiro, fala para a Luísa fazer um vídeo, vai ter uma abertura aqui, e vai fazer isso, vai fazer aquilo, faz aquilo outro. Então, assim, olha, vai ter ontem mesmo, vai ter um evento lá em Washington, de Mulheres do Brasil, sobre violência, pede para a Luísa, já que ela não pode vir aqui na abertura, falar para ela gravar. E assim, a minha equipe também, a minha equipe de loja vive pedindo para mim fazer vídeo. Olha, Luísa, eu vou fazer aniversário aqui dessa loja, eles têm muita liberdade para usar as redes sociais para fazer propaganda lá das lojas deles. E teve uma loja que me pediu, porque assim, nós temos uma sociedade financeira hoje, o Itaú é nosso sócio da financeira, não do Magazine. Então, quem aprova crédito é o Itaú, era o Unibanco, agora é o Itaú. E eles liberaram 5 milhões de clientes, que nós temos um banco de dados imenso, que poderia comprar aquele cliente bem pobre que não tem cartão de crédito. O Brasil tem isso, gente, que não tem cartão de crédito e que compraria no carnezinho. Então, num momento onde tinha muita crise, o ano passado, e que o crédito das pessoas mais simples estava muito difícil de ser aprovado. Aí ele pegou e falou, Luísa, uma equipe falou, grava uma fita para esse pessoal dizendo que é só procurar o gerente que o crédito dele está aprovado, pré-aprovado. Então, assim, aquelas pessoas que nem estavam podendo achar que podia comprar, e são 5 milhões de clientes. Aí eu gravei para aquela loja e viajei para Portugal de férias. E aí
o pessoal de marketing achou tão bom o filme que resolveu mandar para mais clientes, eu nem sabia disso. Falou, nossa, podemos avisar. E eu tinha posto, eu fui da época do carnê, e o pessoal adorava ter carnezinho naquela época, ainda brincava, me enterrei no carneirinho. E eu peguei e falei, olha, por favor, procure um vendedor e aquele carnê que você gosta tanto, porque não era nem no cartão, era para um público bem definido. E aí pegaram isso politicamente e colocaram como eu estivesse pedindo por favor, como eu estivesse quebrando, como eu estivesse fazendo isso. De todos os feedbacks, de todos os memes, as implicâncias que eu levei, apesar que eu recebo muito devolução, essa foi a que mais me chateou, porque não tinha nada a ver, porque quando eu estou falando de negro, quando eu estou falando de mulheres, quando eu estou falando de violência, eu estou falando de uma crença que muita gente não acredita. Acha que ser negra é mimimi, que mulheres não têm isso de violência, que... Tudo bem, eu aceito. Até quando eu estava falando da vacina, tá certo? Mas quando eu estou falando do negócio nosso, de uma coisa nossa, não tinha nada a ver com política, isso que eu tenho, nem com crença. E aí isso viralizou pelo Brasil todo, pelo mundo todo, e de cada um de uma forma, porque aí eles pegaram isso como eu tivesse... Aí foi um uso político contra o Magazine Luiza, através de mim. Foi muito chato. Eu me chateei pela primeira vez, porque eu estou acostumada, né? Quando você se expõe, você leva vantagem e desvantagem. A Paola sabe que eu lido bem com isso. Eu não tô aqui para achar que eu vou ser unanimidade. Mas aí depois também eu achei por bem a gente não acompanhar mais isso e não era verdade isso e não é real. E, por outro lado, muito cliente foi na loja comprar, porque o crédito estava pré-aprovado. Que bom, né? Então, como tudo tem o seu lado, né? E eu não é legal isso para mim, essa forma. Não foi legal, porque, afinal de contas, nós temos 45 mil funcionários diretos e 100 mil pessoas que vivem de nós. Então, usar isso para destruir uma empresa no momento de desemprego não foi legal, tá certo? Falar para você que eu achei legal, não. Enquanto falavam de mim, de mulheres, de negro, quando a gente lançou o programa de trainee, foram 80 horas de paulada. Mas tudo bem, é um preço que eu estou pagando, eu estou fazendo uma coisa. Agora, convidar um cliente pobre que estava precisando comprar para ir para a loja, que o crédito dele estava pré-aprovado, não estava fazendo nada demais, tá certo? Nem mexendo com ninguém. Então, foi isso que aconteceu, mas depois eu falei, a gente tomou uma medida aqui, não queremos medir, não queremos saber o que faz, e a gente não merece isso e pronto. Nossa, Muito bom, Luísa. Eu acho que você tem uma visão, né, não só de empreender, mas uma visão de mundo e uma vontade de transformar o Brasil num país cada vez melhor, o mundo num ambiente cada vez melhor. E aí, só antes da gente, né, para a gente fazer uma rodada antes de acabar, porque eu sei que você tem um tempo limitado, mas queria falar um pouquinho do seu trabalho no Grupo Mulheres do Brasil e o quanto, né, você percebe a força que a sociedade civil pode ter quando ela se reúne. Então, conta um pouquinho aí por que começou e a sua visão aí como fundador e presidente do Grupo Mulheres do Brasil, que é um trabalho voluntário sem fins lucrativos. Eu sempre acreditei que a sociedade, a história está aí dizendo que um país se muda através de uma sociedade civil unida. Eu nunca me filiei a nenhum partido político. Eu fui muito convidada agora por alguns partidos, insistentemente para sair presidente, senadora ou vice-presidente, e eu não consegui me filiar, porque eu quero tirar o melhor de cada partido, não sou contra políticos, acho que políticos têm os políticos muito bons, mas eu sempre acreditei que a sociedade civil, como a gente tem um grupo, a qual a Paola é uma grande líder aí, que hoje tem 110 mil mulheres de todos os segmentos, que faz acontecer todo dia, em todo o mundo nós estamos, em todas as capitais. Então, assim, e que temos trabalhado, e que temos algumas premissas muito certas, nós somos a favor da liberdade, nós não somos contra os homens, nós não inventamos as rodas e nós fazemos acontecer. E a gente tem um compromisso de se juntar àqueles que já estão fazendo, a gente não inventa a roda. Então, a gente tem feito tantas coisas, gente, nós salvamos, através da união com empresários e sociedade civil,
mais de 100 mil pessoas na vacina, sem muito alarde, sem falar mal de ninguém e sem diagnóstico. Trabalhamos sem parar, mais de 3 milhões de produtos foram entregues ao SUS, e a gente faz muita coisa. Temos um trabalho de violência para a mulher, tem um trabalho de empreendedorismo, de cultura, e é um trabalho assim que a Paola tem toda a liberdade de trabalhar aí, ela tem só uns princípios 5, nós somos totalmente apartidária, e para só ver, a Paola sabe disso, nas nossas redes sociais, a gente nunca teve que tirar ninguém, que a gente não fala bem de um partido, fica fazendo campanha política para um com o outro. A gente fala assim, nós queremos pôr 50% de mulheres nas cadeiras políticas aqui no Brasil, até daqui 4 anos, e pode ser de qualquer partido, desde que ela assine uma carta conosco, que vai ajudar o Brasil. Então, a gente tem mulheres de todos os partidos, mas a gente trabalha e vamos conseguir pular para 50%. É por 50%, porque isso equilibra. Se nós temos 52% de mulheres, por que nós não vamos ter 50% de mulheres mandando e criando leis, que são elas que entendem, junto com os homens, não separado, mas junto com os homens. Então, o Grupo Mulheres do Brasil é isso, a gente está em todo lugar, em todos os continentes, e cresce assim. É tanta ação que elas fazem, que a gente nem tem tempo de acompanhar, né, Paola? Então, eu agradeço muito a Paola, e eu quero terminar, pelo menos aproveitar essa rodada, para falar que eu fui aí, eu sou apaixonada por Miami, mas eu não ia aí há uns 5, 6 anos. Até porque minhas filhas hoje moram na Europa, e eu acabava indo para lá, depois veio a pandemia, e eu tive o prazer de ir aí em setembro do ano passado para inaugurar um núcleo, já estava funcionando há 3 anos. E eu fiquei impressionada com Miami. Eu acho que Miami deu um salto tão grande, a Flórida de modo geral, porque assim, a tecnologia entrou muito forte aí, empresas de tecnologia que saíram do Vale do Silício prédios maravilhosos, shoppings abertos, assim, ela não é só um lugar que está recebendo só latinos, que é muito prazer receber latinos, eu tenho muito orgulho de ter nascido na América Latina, ter nascido no Brasil, mas ela virou um polo de tecnologia muito séria. Eu falei que eu fiquei impressionada, se eu já gostava daí, eu fiquei muito impressionada do que eu vi aí. Restaurantes maravilhosos, uma abertura, e vi muitos brasileiros tentando ajudar o Brasil através daí. Muito obrigada a vocês, isso é muito bom, porque o país da gente não sai de dentro da gente. Você pode ir para outro lugar, mas o que eu percebo convivendo com mulheres brasileiras que moram em todo o mundo, hoje a Paola também convive, que não sai de dentro da gente. Então, ajudando, tentando vencer aí, com esse espírito brasileiro que é muito próprio dessa nova era digital. O Brasil está muito... O brasileiro é um empreendedor por natureza. Então, assim, é muito bom. Eu fiquei muito encantada. Falei várias vezes aí, e vou voltar aí mais vezes e aí encontrar vocês. Antes da gente fechar aqui, estamos chegando no final, infelizmente, desse bate-papo maravilhoso. E a última pergunta do Manuel. Eu preciso agradecer a 2 empresas. Uma, vocês já conhecem, que é a do Manuel, a Business Traveler Deals, que Manuel, oferece passagens. Manuel. Vai ser minha cliente. Vai ser minha cliente. O Manuel já fez a melhor entrevista da vida dele aí. Se vender passagem para todo mundo do Magazine Luiza, pronto. E quem quiser comprar essas passagens para empresas e empresários com até 30% de desconto comparado aos sites de passagens mais conhecidos, acesse o site www.businesstravelerdeals.com para ter acesso a essas vantagens. E, por fim, rapidamente aqui, agradecer também ao pessoal da Leader Associates, assessoria contábil e fiscal, que é o CPA aqui dos Estados Unidos, que faz a tributação doméstica e internacional. O site deles é www.leader.associates, pessoas maravilhosas que nos apoiam aqui. Luísa, para fechar com chave de ouro, né, já que você gostou tanto de Miami, né, e uma empresa depois de ter... E agora eu acho que ela deu um salto. Deu um salto. Não, realmente você teve uma leitura muito boa, porque realmente Miami hoje, a Flórida como um todo, né, tem muita oportunidade. Com toda essa experiência, essa bagagem e também tendo já esse pé internacional com o Grupo Mulheres do Brasil, né, empoderando as mulheres, não está na hora, de repente, do Magazine Luiza fazer uma aquisição nos Estados Unidos, de repente internacionalizar
né, com toda essa experiência dele. Ó, vou deixar uma dica aqui, ó, Bed Bath & Beyond está ali disponível. Será que não está na hora? Sabe, né? A gente tem um pé aí, nós temos uma fintech, que o nosso diretor ele até teve no Mulheres do Brasil, a gente adquiriu uma fintech. Quem sabe, né? A gente nunca... O digital nos permite tanta coisa, né, Manuel? É A isso gente mesmo. atualmente temos que consolidar, a gente comprou mais de 20 empresas nos últimos 2 anos, e esse Uhum. ano passado foi um ano de consolidação, e um ano que realmente não foi fácil, né? Uma desunião muito grande, isso no mundo inteiro, o Brasil foi muito acentuado com isso, e a gente está empregado muito no Mulheres do Brasil, que só unindo que a gente vai conseguir sair desse momento pós-pandemia, que deixou marcas terríveis dentro da gente, que eu acho que a gente sabe. Mas quem sabe, Manuel, empreendedor nunca fala não para ninguém, né? Ele busca soluções, né? Nunca fala Legal. não vou, não quero, não tenho, é assim. Legal, obrigado, Luísa. Que papo maravilhoso. Geralmente sou eu que fecho o programa, Luísa, mas eu gostaria muito que a Paola fizesse isso hoje. Legal. Imagina, uma gratidão, Luiz, a gente sabe como a sua agenda é complicada. Obrigada de coração por ter aberto essa oportunidade. Eu falo em todo lugar que eu passo. Luiz é uma pessoa não só que inspira, ela tem uma luz que só de estar perto dela a gente aprende muito. E eu tive o privilégio de acompanhá-la aqui em Miami, também em Washington no ano passado, e ver uma mulher transformando o mundo com toda a dedicação que ela tem no Mulheres do Brasil, em tudo que ela faz, e a gente poder compartilhar e levar um pouquinho disso para a nossa audiência é uma honra. Muito obrigada, Luísa. Obrigada a vocês, prazer estar aí. O Manuel já está ganhando pelo menos uma empresa para fazer pesquisa. Antônio, sucesso aí para vocês. Paola, você sabe que a gente é uma alma muito querida uma da outra e que eu te agradeço muito tudo que você faz aí também. E ninguém faz nada sozinho. Juntos nós somos mais fortes. Isso é uma coisa muito séria, gente. Vamos nos juntar, vamos querer o bem de todo mundo. O bem é bom, fazer o bem é bom. Ficar remoendo coisas não é legal. Então, vamos fazer o bem que você retorna para aquilo que é mais importante, para a filha e para a família da gente. Pode ter certeza disso. Um beijo para vocês, prazer em estar com vocês, prazer de me trazer o Antônio e o Manuel, Paola, muito legal. Imagina, que delícia. Tchau. Agradecemos muito você que nos acompanha aqui no Business Insider. Clica aqui, compartilha esse vídeo e se inscreve no nosso canal e nos acompanhe aí nessa nova temporada 2023. Muito obrigada, Antônio e Manuel, por essa nossa parceria. Muito obrigado. Obrigado a todos. Tchau, pessoal. Um grande abraço.